Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. No episódio de hoje, vamos revelar o que aconteceu por trás das câmeras no filme A Profecia. Os anos 70 foram um período dos Estados Unidos onde o otimismo da década da paz e do amor tinham sido substituídos pelo cinismo, medo e paranoia. A tragédia da Guerra do Vietnã, a era Nixon, o julgamento de Charles Manson e filmes como O Bebê de Rosemary e O Exorcista despertaram a curiosidade da audiência por mais filmes sombrios e demoníacos. Este clima de angústia e desesperança foi o progenitor de A Profecia. Muitos acreditam que o clássico de 1976 foi amaldiçoado. Um grande número de pessoas aponta uma quantidade enorme de eventos estranhos envolvendo a produção, equipe técnica e elenco. Era como se alguma força diabólica não quisesse que o filme fosse feito. Segundo os inscritos bíblicos, no livro do Apocalipse, segundo São João, o anticristo viria para atormentar a humanidade e seu nome seria o número da besta, 666. A premissa do filme é: e se o anticristo não fosse um monstro, mas uma criança? Assim, o pequeno Damien é ele mesmo o arauto do fim do mundo. Sob uma aura macabra de terror, todos em volta da criança sofrem mortes horríveis como prenúncios do dia do juízo final. A própria seleção para o ator mirim que viveria Damien se tornou muito complicada. Quantos pais concordariam que seu filho de 6 anos interpretasse o filho do demônio? Todos os testes com atores infantis profissionais se tornaram infrutíferos. O motivo? Eram profissionais demais. Donner queria uma criança que parecesse naturalmente diabólica. Foi em uma escola comum que o pequeno Harvey Stevens foi escalado para o papel. O diretor Richard Donner foi reticente na escolha do angelical menino loiro até o dia do teste. A cena do carro, uma das mais perturbadoras do filme, onde Damien entra em pânico ao ser forçado a entrar na igreja. Donner fez pessoalmente o teste no lugar da atriz Lee Remick. O resultado foi impressionante. Mesmo após os gritos do diretor para cortar a cena, o menino continuava a agredi-lo como uma fera descontrolada. Naquele momento, Donner sabia que tinha encontrado seu Damien. O diretor teria dito: "Esse é o Damien. Pintem o cabelo de preto. Está contratado." Tudo começou em 1973, quando Bob Munger, amigo do produtor do filme Harvey Bernhard, mencionou a ideia de um filme de terror onde uma criança seria o anticristo bíblico. Bernhard adorou a ideia e colocou todas as suas forças na produção do longa. Quando o longa começou a tomar forma, Munger pediu uma reunião de emergência. Ele avisou que, pela sua temática, este filme poderia carregar um destino de eventos imprevisíveis e potencialmente trágicos. Também alertou que o trabalho do demônio era invisível e que, ao expor seus feitos publicamente, as consequências poderiam ser muito perigosas. Munger foi desacreditado. Não haviam motivos para crer que o demônio em pessoa estaria assombrando o filme. Ainda 3 meses antes do início da produção, a série de eventos trágicos começou. O ator Gregory Peck, que interpreta o pai adotivo do menino Damien, recebeu a chocante notícia de que seu filho havia se matado. No filme, o personagem também perde um filho precocemente. O ator voou imediatamente para Londres e o avião em que estava foi atingido por um raio. O motor pegou fogo e a aeronave quase teve um acidente fatal. Para evitar mais problemas e especulações, os membros da equipe decidiram usar aviões separados para as viagens da produção. Os 2 aviões usados foram atingidos por descargas elétricas separadamente. No primeiro estava o roteirista David Seltzer. No segundo, Mace Newfield, o produtor executivo do filme. Em terra firme, o próprio produtor Harvey Bernhard foi quase atingido por outro raio quando atravessava a rua. Algumas cenas aéreas precisavam ser realizadas e a equipe de produção alugou uma aeronave. No último minuto, a empresa de táxi aéreo mudou os planos e cedeu o avião a executivos chineses. O aeroplano não conseguiu decolar, perdeu potência e caiu em uma estrada, atingindo um carro que passava. Ao todo, 6 pessoas morreram, incluindo uma mulher e seu filho que estavam no automóvel. A mulher era esposa de um dos pilotos. As investigações apontaram que um bando de pássaros voou diretamente para os motores do avião.
Longe dali, enquanto filmavam em Israel, o avião em que estava o elenco principal e equipe teve uma pane e quase caiu, o que teria matado todos a bordo. Naquele dia, todos os equipamentos de segurança da aeronave estavam estranhamente desligados. Além disso, existe uma cena no filme onde são usados tigres de verdade. Um tratador de animais foi morto quando uma das feras selvagens estranhamente se soltou das amarras. Outro incidente com animais foi o ataque de babuínos, que apesar de ser planejado, foi muito mais feroz do que a equipe e elenco estavam esperando. Todos ficaram horrorizados com a violência dos macacos na cena. Os gritos de pavor da atriz Lee Remick e do menino são reais. Somado a tudo isso, muitas pessoas envolvidas na produção sofreram acidentes de trânsito, incluindo o diretor Richard Donner e o astro Gregory Peck. Richard Donner estava em um hotel em Londres enquanto filmava trechos do filme, quando parte do prédio foi destruído subitamente em um atentado à bomba. O produtor Mace Newfield escapou de outro ataque à bomba em um restaurante na mesma ocasião. Ambos os atentados foram reivindicados pelo Exército Republicano da Irlanda, o IRA. Os casos chegaram à imprensa. Os boatos e sinais nos bastidores eram tão fortes que os atores se recusavam a fazer cenas perigosas com medo de sair algo errado. O produtor, Bernhard, ficou tão assustado com esses eventos que começou a usar um crucifixo em volta do pescoço, acreditando estar protegido da maldição. Por fim, todos estavam convencidos que o demônio não queria o filme pronto. As coisas ainda ficariam piores e piores após o filme ter entrado em cartaz. Um mês após a profecia chegar às salas de cinema, Ron Richardson, o supervisor de efeitos visuais do filme, criador da cena em que um fotógrafo é decapitado por um pedaço de vidro, estava viajando de carro pela Holanda na companhia de sua assistente Liz Moore. O automóvel se chocou com outro veículo na estrada. Com o impacto, a roda do segundo carro decapitou Moore. Ao sair dos destroços após o acidente, Richardson reparou na placa que indicava uma cidade próxima. Seu nome era Omen, com a pronúncia idêntica ao nome original do filme. Além disso, a cidade ficava a 66,6 quilômetros de distância do local da tragédia. Todos os indícios confirmam que o demônio persegue o filme e todos que se envolvem com ele até hoje. Até mesmo o remake de A Profecia, que estreou em 6 de junho de 2006, carregou o número da besta. O diretor John Moore alegou que 48 horas de gravações foram simplesmente deletadas sem motivo aparente. Além disso, a outra câmera usada passou a apresentar um erro, código 666. Não existe em nenhum manual um erro com esse número. Outro evento foi o falecimento do irmão do coastro, Pete Postlethwaite, que interpreta o Padre Brennan, morto subitamente enquanto jogava cartas. Na sua mão foram encontradas 3 cartas de número 6. Por muitas vezes, os horrores de um filme de terror invadem a realidade. Com A Profecia, não foi diferente. Talvez tenha sido a mais traumática experiência cinematográfica que tivemos notícia. Continue no Space para conhecer outras histórias verdadeiras por trás das câmeras de cinema aqui no Cine Sinistro.